Nesta videoaula, irei trabalhar um pouco em cima da falta de conhecimentos históricos, o quanto leva a uma pessoa a ser estúpida e ignorante, a ponto de ignorar os fatos históricos e adotando pseudagem como algo único, verdadeiro para a história da humanidade. E isso, o Brasil é líder em propagar a pseudagem religiosa e a pseudagem política, levando o país a um delírio coletivo de desinformação e de mentiras. E neste vídeo, o próprio dono do podcast Três Irmãos mostra sua ignorância e estupidez por falta do conhecimento histórico e também por ideologia política, já que o mesmo é de direita conservadora cristã. Então ele diz, com a mudança da camiseta da seleção brasileira para a cor vermelha, é totalmente sem sentido, a não ser político. Mas o geógrafo, professor universitário e escritor brasileiro, reconhecido por seus estudos sobre o desenvolvimento econômico da China, dá uma grande aula de história em poucos minutos, divinamente. Então, vamos ao vídeo a seguir. Novo, mas eu tenho time. E aí, falando de time, por exemplo, como que você vê o uso da camisa da seleção brasileira de vermelho agora? Para mim é totalmente sem sentido, a não ser um sentido político. Porque tem, inclusive, normativas que, quando você vai ter uma seleção, que ela tem que usar as cores da bandeira. Eu não me lembro. A Holanda não usa as cores da bandeira. A Holanda faz uma homenagem ao reino de Orange, né? Isso é a laranja mecânica. A Alemanha usa camisa em homenagem à Prússia, tem até a bandeira da antiga Prússia, né? Que é de onde a unificação alemã em 1871 parte da Prússia, né? E a bandeira da Prússia era preta e branca, né? E a Fênix era o símbolo da Prússia, né? Então e a bandeira da Alemanha é amarela, vermelha e preta, né? Isso, amarela. A bandeira da Alemanha, a camisa da Alemanha é branca. Homenagem à Prússia. Então não existe uma relação direta. Entendo. Tá? Então não tem um problema de ser uma camisa ser vermelha. A questão é a seguinte, é que se politizou esse debate. Agora, o que eu ouvi falar, eu não acompanhei esse assunto de revista Contigo, eu não acompanho muito, entendeu? É o que eu mais vejo. Sabe? Estavam falando, por exemplo, que a camisa ia ser em homenagem ao pau-brasil. E que é vermelho o negócio, a tinta. Legal, Sim. Qual o problema? Se a intenção fosse essa mesmo, eu não vejo nenhum problema. Sim. Não vejo nenhum problema. O que me incomoda, não é nem a CBF, que a CBF é uma entidade que enfim, não vou falar da CBF que não... Não vamos não, sabe? Não vamos não. O que me incomoda são pessoas que não gostam do Brasil, têm vergonha do Brasil, falam mal do Brasil, sabe? Elas passam férias em Miami, elas queriam morar em Miami, se apropriarem dos símbolos nacionais. Isso que me incomoda. Tá. A minha bandeira é vermelha como representação da luta histórica da classe trabalhadora e da união dos povos oprimidos do mundo. Só que não tem nenhuma contradição ser vermelho e ser verde e amarelo. É isso que eu quero. Não tem nenhuma contradição. Eu quero que chegue nesse momento. Não tem nenhuma contradição. A contradição aí não está conosco. Está com eles. Porque nós temos que levar o campo a discussão para o campo da história. O campo da história é muito claro. Os defensores da soberania nacional, os defensores dos valores da pátria, os defensores de que o Brasil fosse um país desenvolvido, um país industrializado, sempre foi a esquerda. Sempre foi a esquerda que defendeu esses valores. A história da Petrobras e da Eletrobras, por exemplo, é a história do quê? Do Partido Comunista do Brasil, sabe? Fazer um movimento nacional em torno da construção da Petrobras, da campanha do petróleo é nosso. Enquanto que a direita, que hoje está com o Bolsonaro, era contra a Petrobras. Não sei se vocês sabiam disso. Existia uma disputa na época para ver se deveria ter ou não a Petrobras. Né? Uhum. O Getúlio Vargas acaba aqui fundando a Petrobras em 53. Muito pressionado por quem? Pressionado pelos partidos de esquerda.
Que já se sabia que tinha petróleo no Brasil. Sim. Os bolsonaristas daquela época falavam o quê? Não tem petróleo no Brasil, não tem petróleo, não pode ter Petrobras. E ali começa a queda do Getúlio. O processo de desestabilização do Brasil na década de 50, que só termina com o golpe de 64, começa quando o Getúlio ele funda a Petrobras. Por quê? Porque ele nacionaliza o solo brasileiro, o subsolo brasileiro. E nacionalizar o subsolo brasileiro não interessava para quem? Na verdade, interessava pra gente, mas tinha outras pessoas que queriam, né? Os Estados Unidos. Tinha outras pessoas que queriam. Os americanos sabiam que tinha petróleo no Brasil. Aí você pega essas pessoas que são bolsonaristas hoje. Elas estavam com quem naquela época? Vamos lá, vamos fazer um exercício histórico aqui. 53, petróleo é nosso, os comunistas pedindo a fundação da Petrobras, os nacionalistas pedindo a fundação da Petrobras. E os liberais estavam quem? Os liberais estavam com quem? A favor ou contra a fundação da Petrobras? Então, acho que tem respostas que você vai ter que buscar na história. Então, a contradição não está no vermelho que eu visto, na bandeira vermelha que eu empunho. Que por trás dessa bandeira vermelha tem uma defesa irrestrita da soberania nacional. A contradição é eles estarem dizendo que são nacionalistas, é eles estarem dizendo que o Brasil, o meu partido é o Brasil. Sabe? É isso que nós temos que desmontar enquanto narrativa. Eu acho que o reencontro da esquerda brasileira consigo mesmo, aliás, não existe esquerda digna desse nome fora da defesa da soberania nacional. Não existe. A esquerda na periferia do capitalismo, eu volto a repetir aqui, China, uma revolução nacionalista que levou o Partido Comunista ao poder em 49. Vietnã foi uma rebelião nacionalista que fez com que eles resistissem ao Japão, derrotassem a França, Japão e Estados Unidos. Cuba é uma revolução nacionalista. E por aí vai. Todas as revoluções socialistas, que depois reivindicaram o socialismo no século XX, foram revoluções anti-imperialistas, ou seja, nacionalistas. E de que lado os liberais sempre estiveram? Do lado do entreguismo, do lado que esse país não pode se industrializar. Esse país tem que se abrir para o mundo. Sabe? Nós temos que abrir para a globalização, nós temos que nos preparar para exportar aquilo que nós sabemos fazer melhor, que é o quê? Soja, minério de ferro, e não ter uma indústria própria. Eles agora estão falando, eles dizem o seguinte, voltou agora o Lula a ter essas noções de grandeza, fazer navio aqui no Brasil. Já ouviram falar isso já, né? Que o Brasil não são indústrias altamente que dão prejuízo, né? Então, numa discussão um tempo atrás, a pessoa veio com esse papo para mim, você também defende isso, de o Brasil ter estaleiro, ter indústria naval? Eu falei, defendo. Ela falou, por que você defende? Eu falei, mas você acha que Coreia do Sul e China só tem indústria naval por causa da proximidade com o mar? Ou porque o Estado subsidiou absurdamente as indústrias navais da Coreia do Sul e da China? E o Brasil, por que o Brasil não pode fazer a mesma coisa? E hoje são potências na indústria naval. Exatamente. Vendem barco pro mundo inteiro. Ou seja, o liberal donos brasileiro... do transporte naval, né? Eles são tão nacionalistas, os liberais brasileiros, que eles acham que China, Coreia do Sul e outros países que têm indústrias navais poderosas o são por causa da proximidade com o mar. Mas isso também pra gente seria um bônus a mais. A gente também tem uma grande proximidade com o mar. E a gente já foi bom na indústria naval, né? Já. Lá atrás a gente mandava muito bem. Ô Elisa, eu vou te falar um negócio, cara. É impossível não escutar você falar e não ficar entusiasmado, assim, viu, velho? Sabe que eu queria voltar uma coisa que eu acho que é importante. A gente passou. Deixa eu só terminar aqui. Vai lá. Você vai seguir. Eu queria voltar já tem um tempo já. Então manda. Quando você tava falando do BRICS ali, onde que o Brasil esfriou ou o que ele precisa fazer para fortalecer de novo essa negociação, sabe? Entrar efetivamente como um agente direto ali. Eu acho que a vitória do Trump nos Estados Unidos acendeu o sinal de alerta no governo brasileiro de que não dá para ficar com o pé em duas canoas. Isso. Tá? Então eu acredito que agora vai. Agora vai, né? Porque a gente já teve bem próximo e parece que deu aquela... Vai, volta, porque o Brasil é o que nós chamamos, é o que as pessoas chamam, nós chamamos, né? Na diplomacia de swing state, né? Aquele país que tá lá e tá cá, né? Sabe? Como a Índia, por exemplo. Uma hora tá nos BRICS, outra hora tá pró-Estados Unidos, sabe? O Brasil também é um pouco assim também, até porque a nossa burocracia estatal, tipo Itamaraty, Banco Central, Judiciária,
amplamente pró-americano, né? As elites que estão hoje no serviço público brasileiro não gostam da China, gostam dos Estados Unidos. Não são nacionalistas, são liberais. Qualquer funcionário médio, qualquer servidor público médio brasileiro é contra a industrialização, vota no Bolsonaro, sabe, tudo isso. Então existe uma trava que vem de dentro do Estado contra políticas públicas do ponto de vista internacional que nos aproxime da China, por exemplo, ou dos BRICS, do Sul Global. Talvez essa porrada que vem de fora com o Trump, né, faça com que as pessoas acordem, mas o governo Lula já acordou de vez para isso. Então até que o governo Lula está claramente querendo tirar o prejuízo em relação à China. O Lula vai agora em maio, esse mês, para a China. China e Rússia, aliás, o Lula estava na Rússia agora, né, na parada de 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, né? Então o Brasil volta a se aproximar dos BRICS agora após Trump, né? Então agora vai. Agora vai. Tomara, né? Aí você vê logo de cara a falta de conhecimento, a desinformação, como é perigoso para a mente e para uma sociedade. Não é necessariamente uma regra geral os países usarem em seus uniformes de time ou seleção a cor que representa a bandeira do seu país. Isso é muito relativo. Atualmente no mundo, oficialmente como países independentes, são 195 países, mas nem todos os países usam a cor que representa a bandeira do país em seus uniformes de seleção. E quando ele diz que a cor vermelha é totalmente sem sentido, a não ser político, ele está totalmente equivocado. Não sabendo ele, a cor vermelha dentro do contexto histórico é uma cor que deveria sim representar a simbologia da cor da bandeira do Brasil, ou seja, do nosso país. Porque é justamente a cor vermelha que originou realmente a palavra Brasil, deu origem à palavra Brasil, porque vem de brasa, era um corante que existia na madeira do pau-brasil, diferentemente da cor da bandeira do Brasil atualmente, que são cores que representam as cores das realezas, das famílias reais de Dom Pedro I e de sua esposa Maria Leopoldina, que não tem nada a ver com a originalidade do nome Brasil. Exemplo disso, temos o Líbano, que é um país que fica no Oriente Médio, que faz fronteira com Síria e Israel, onde na sua bandeira existe a ilustração de uma árvore, que é chamada de cedro. Por que foi colocada essa árvore no centro da bandeira do Líbano? Porque no passado essa árvore foi utilizada como fator econômico, cultural e social para os primeiros povos que ali viviam. Assim como o cedro foi uma árvore nobre e de simbologia para vários povos do Oriente Médio, o pau-brasil teve também a mesma proporção, onde sua madeira e seu corante é ouro para a comercialização na Europa entre os portugueses. O cedro é nativo das montanhas entre Líbano, Síria e Turquia. Sua história se confunde com a história da humanidade. Sua madeira compacta e homogênea foi utilizada pelos fenícios para a construção de embarcações comerciais. Os egípcios empregavam sua resina nos trabalhos de mumificação, e sua madeira também serviu de base estrutural para monumentais construções. A extração da madeira do pau-brasil e do corante virou uma febre em Portugal e foi o primeiro ciclo econômico da relação entre Portugal e sua colônia Brasil, no chamado Brasil pré-colônia. A pré-colônia foi o momento em que a coroa portuguesa manteve só a relação da troca comercial do pau-brasil com os índios, sem a afetivação da colonização portuguesa no solo brasileiro. E esse período chamado de pré-colônia ocorreu entre 1500 a 1530, aproximadamente 30 anos. Enfim, aí vem um camarada desse dizer que a cor vermelha não tem nada a ver,
que só é apenas por questão de ideologia política, aí é triste. Ao contrário, as cores que existem na bandeira do Brasil representam uma ideologia política, onde apresenta cores de realeza de outros países, que não deixa de ser uma ideologia política. Principalmente tornou-se uma cor de simbologia política bolsonarista. Aí tem gente que diz assim: as cores representadas na bandeira do Brasil representam as riquezas naturais, o céu, as águas, as matas, o ouro e a prata. Se fosse por isso, praticamente todas as bandeiras dos países teria que ter verde, amarelo e azul, porque todos têm céu, águas, matas e riquezas naturais. Existem países mais ricos em riquezas naturais do que o próprio Brasil. Exemplo, a Rússia é citada como o país mais rico em riquezas naturais do mundo. A China, os Estados Unidos, a Arábia Saudita, o Canadá, o Irã, dentre outros. Quando falamos em riqueza florestal, muitas pessoas pensam que é o Brasil. Nuquinha, que é o Brasil. O país que tem a maior floresta do mundo territorialmente, mais uma vez, é a Rússia. A Rússia é o país com maior floresta do mundo, com mais de 815 milhões de hectares de cobertura florestal. A floresta da Rússia, principalmente a taiga, ocupa 20% da área total de floresta do planeta. E por que não é o Brasil? Porque a floresta amazônica não só faz parte do território brasileiro, ela também faz parte de 9 países da América do Sul. E quando vamos para a produção em metais preciosos, no caso o ouro, novamente não é o Brasil, e muito menos o continente americano. O maior continente do mundo em produção de metais preciosos é o continente africano. A África é o continente com as maiores reservas de produção de ouro. A bacia de Witwatersrand, na África do Sul, foi a maior fonte de ouro da história, responsável por cerca de 30% do ouro já extraído. A China também possui grandes reservas, com uma descoberta recente que a coloca entre os países com as maiores reservas globais. Então, quando nós olhamos para a produção de riquezas econômicas, seja ela natural ou industrial, o Brasil é um país totalmente que não produz nada. Tudo que temos aqui é de fora. Não produzimos nada para poder vender lá fora. Somos totalmente dependentes dos outros países para manter a nossa economia. Por isso que somos uma nação fracassada, em pleno século XXI, onde temos uma grande porcentagem de analfabetismo funcional. A única coisa que produzimos e dá certo aqui no Brasil são os impérios religiosos, ou seja, a religião. E uma pesquisa apontou que 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, não sabem ou sabem muito pouco ler e escrever. O levantamento mostrou que, da população em geral, 29% são analfabetos funcionais. O percentual é o mesmo de 7 anos atrás. 36% apresentam alfabetismo elementar, que compreende textos médios e realiza operações de matemática básica. E outros 35% são alfabetos consolidados, que corresponde à soma dos níveis mais altos. Entre eles, 10% apresentam nível proficiente, considerado o mais elevado. Dos trabalhadores, 27% são analfabetos funcionais, 34% apresentam alfabetismo elementar e outros 40% consolidado. Entre os jovens, o analfabetismo funcional cresceu desde 2018, foi de 14% para 16%. Entre os brancos, 28% são analfabetos funcionais, contra 41% que apresentam alfabetismo consolidado.
Entre os negros, esses números são 30% e 31%. Já entre os amarelos e indígenas, 47% são analfabetos funcionais. A minoria, 19%, apresenta alfabetismo consolidado. Juliana Lopes, esses números impactam o ensino superior, não é isso? Leandro, esse ponto me impressionou bastante, porque é uma pesquisa que mostra o seguinte, olha só, que até mesmo entre aqueles com alto nível de escolaridade, ou seja, estão numa faculdade, no ensino superior, 12% são analfabetos funcionais. Isso é um dado gravíssimo, porque foi uma pessoa que foi sendo ali empurrada na educação básica e acabou chegando numa universidade ou numa faculdade sem compreender um texto, né? Então, mostra a gravidade para onde o governo precisa olhar e precisa agir, que é na educação básica. De onde estão saindo essas pessoas? Que tipo de educação está sendo oferecida? Qual é a qualidade dessas instituições de ensino que fazem com que uma pessoa que não compreenda razoavelmente um texto, né, não consiga fazer uma prova básica, consiga chegar ao nível de uma faculdade? E uma pesquisa que conversa muito com o que a gente trazia aqui na semana passada sobre as necessidades da população no que diz respeito, inclusive, a benefícios sociais. Porque, olha só, a escolaridade faz com que a pessoa tenha uma progressão na vida, né? Saia de uma condição de miséria, consiga, por exemplo, um emprego melhor para deixar de lado o benefício social, como é o caso do Bolsa Família, né? O governo está, inclusive, olhando para essas pessoas que já conseguiram emprego, que podem ficar sem o benefício, mas se o básico não é feito, isso diz respeito ao nível de escolaridade, à qualidade do ensino, essas pessoas não vão deixar o benefício. Então, não é só entregar esse dinheiro na mão da população, mas preparar essas pessoas para que elas sejam realmente independentes. E se a educação básica não funciona, a gente tem um grande problema no Brasil. É uma cobrança que é feita por um governo progressista que diz que ia mudar a educação do Brasil, oferecer uma educação de qualidade, especialmente para os adolescentes e para os jovens que estão ali no ensino médio. A gente tem um programa focado nisso, que é inclusive um case de sucesso do governo, que é o programa Pé de Meia, mas são dados que vão engatinhando ainda, são resultados que vão engatinhando. Então, o que dizem os pesquisadores, só para a gente finalizar essa análise, que o governo precisa ser mais ágil, precisa que essas soluções que venham da educação, elas apareçam de uma forma mais rápida para que a população consiga realmente avançar, deixar os benefícios sociais, conseguir um emprego melhor, e isso tem ligação direta com a educação. Então é um ponto que está deixando a desejar e que deveria ali chamar mais atenção do governo federal, com certeza. De um tempo para cá, Juliana, eu acho que você lembra, é da nossa época. Se você não conseguisse tirar uma boa nota em uma determinada matéria, você era reprovado e não conseguia passar de ano, né? Hoje não, muitas escolas adotam uma medida que, se o aluno não conseguiu atingir até aquela nota, ele consegue passar, mas vai ficar devendo para poder estudar aquela nota, para poder alterar a nota anterior que não alcançou o número mínimo para poder aprovação. Isso aí é algo que tem que se repensar, né? É isso, a pessoa vai sendo empurrada e vai chegando ali numa situação que não consegue fazer uma conta básica, compreender um texto, trazer um contexto, e isso é muito importante para a educação de todos os brasileiros. Onde os líderes religiosos vivem vidas de reis, usufruindo do bom e do melhor, e enquanto o povo passa necessidade com a miséria de um salário mínimo para tudo. Isso que é progresso, mas para os líderes religiosos. Um país onde tem mais igreja do que hospitais e escolas e universidades. Por aqui você vê o tamanho da ignorância e estupidez de um povo, de uma nação. Um povo que acredita em cobra falante, o homem veio do barro e a mulher de uma costela do homem. É muita burrice mesmo. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Um Brasil fanático por religião e por política. Dessa forma, não sairemos do lugar. Nunca crescemos intelectualmente como nação e como pessoa. Então, aqui foi mais uma videoaula reflexiva e de grande utilidade pública. Por hoje só,
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.